Olá, me chamo Beatriz Ciríaco e estou de volta com a quarta oficina de Probabilidade e Análise Combinatória Online do PET Estatística da UFRN. Nessa semana, o tema será Teorema da Probabilidade Total e o Teorema de Bayes. No ensino médio, em matemática, aprendemos um pouco sobre conjuntos, e esse conhecimento, mal sabíamos nós, veio a calhar futuramente. Veja da seguinte forma: ao jogar um dado de 6 lados, pode-se obter números de 1 até 6. E para encontrarmos uma probabilidade de um certo número cair no dado, devemos considerar esse espaço de possibilidades. Sabemos que em um dado de 6 lados é impossível cair o número 7, pois esse número não faz parte dos valores possíveis. Portanto, a probabilidade de cair um 7 em um dado de 6 lados é igual a 0. Agora imagine que lançamos 2 dados e registramos seus valores. Como podemos imaginar um espaço de possibilidades para esse caso? Suponha que tenha caído um 3 e um 6. Como podemos achar a probabilidade dessa combinação de números ocorrer? Podemos pensar que o conjunto de valores 3 e 6 é um elemento de um espaço amostral. Para o nosso caso, haverão 36 possibilidades de combinações, desde 1 em 1 até 6 e 6. Portanto, em probabilidade, estamos interessados em analisar conjuntos em vez de elementos, e esses conjuntos chamamos de eventos. Esses eventos podem representar valores unitários, valores diversos ou sequências infinitas. Tudo dependerá do que queremos calcular. O assunto que veremos é uma maneira de utilizar conjuntos e probabilidade para simplificarmos cálculos, decompondo eventos complicados em eventos simples. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a partição de ômega. Considere um espaço de probabilidade e sejam B1 até Bn eventos de uma sigma-álgebra. Dizemos que o conjunto desses eventos é uma partição de ômega se a probabilidade de Bi for maior que zero, para i de 1 até n. A interseção entre os eventos for vazia e, por fim, se a união entre os eventos for o próprio ômega. Vejamos a seguinte figura. Suponha que esse retângulo seja o nosso ômega. Temos então 6 eventos, B1 até B6. Cada evento tem uma cor diferente e não há sobreposição de cores, ou seja, não há interseção entre os eventos e a união entre eles formam o ômega. Observe esse exemplo em que eu tenho um ômega composto pelos números de 1 até 6. Agora considere os eventos A1, A2 e A3. A1 é composto pelos elementos 1 e 2, A2 com 3 e 4 e A3 com 4, 5 e 6. Sabendo disso, temos que A1, A2 e A3 não é uma partição de ômega, pois a interseção entre A2 e A3 não é vazia. O número 4 é um elemento em comum entre os dois eventos. Agora considere os eventos B1 e B2. O evento B1 é composto pelos números 1 e 2, enquanto o B2 é composto por 3, 4 e 6. Percebe-se também que B1 e B2 não é uma partição de ômega, pois o número 5 não faz parte da união entre B1 e B2, ou seja, a união desses eventos não equivalem ao ômega. Agora vejamos os eventos C1, C2 e C3. C1 é composto pelos números 1 e 2, C2 com apenas o elemento 3 e C3 com os números 4, 5 e 6. Perceba que a interseção entre os três eventos é vazia, e além disso, a união entre eles é o próprio ômega. Portanto, C1, C2 e C3 é uma partição de ômega. Como vimos na introdução, decompor eventos complicados em eventos mais simples podem representar um ganho imenso no cálculo e na interpretação. Muitas vezes, iremos encontrar problemas em que, utilizando somente o conhecimento da situação, podem ser difíceis de calcular. Porém, ao olharmos por outro ângulo, podemos conseguir novas informações que possam ser úteis na resolução do problema. Uma das formas para decompor eventos é utilizando o teorema da probabilidade total. Suponha que os eventos B1 até Bn, em um espaço de probabilidade, formam uma partição de ômega, e todos têm probabilidade positiva. Então, para qualquer evento A probabilidade dele ocorrer será igual ao somatório com i variando de 1 até n da probabilidade de Bi vezes a probabilidade condicional de A, dado que Bi ocorreu. Para provar essa expressão, veja a seguinte imagem.
O retângulo completo equivale ao ômega, e os eventos B1 até Bn são as partições do ômega. Como você pode perceber, o evento A depende de outros eventos. Com isso, podemos escrever o evento A como a união disjunta com I variando de 1 até n da interseção entre A e BI. Aplicando a probabilidade em ambos os membros, temos essa igualdade. Usando uma propriedade vista na segunda oficina, a probabilidade da união com I variando de 1 até n da interseção entre A e BI é igual ao somatório de 1 até n da probabilidade de A inter BI. Pelo teorema do produto, podemos concluir que o somatório da probabilidade dessa interseção é igual ao somatório da probabilidade de BI vezes a probabilidade condicional de A dado BI. E assim está provado. Um corolário a respeito desse teorema é dado pela seguinte forma. Sejam ômega, sigma álgebra e P um espaço de probabilidade e os eventos A e B pertencentes a uma sigma álgebra, então a probabilidade de A é igual a essa expressão, uma vez que B e B complementar é uma partição de ômega, ou seja, B unido com B complementar é igual ao ômega e a interseção entre os dois eventos é nula. Agora vejamos o seguinte exemplo. Um lote com 50 lacres de latinha é composto por 10 lacres defeituosos e 40 não defeituosos. 2 lacres são extraídos em reposição. Calcule a probabilidade de o segundo lacre ser defeituoso. Considere os eventos. A. O segundo lacre é defeituoso e B. O primeiro lacre é defeituoso. Se definirmos que o evento B complementar é o primeiro lacre não é defeituoso, podemos perceber que B e B complementar é uma partição de ômega. Portanto, vamos usar o corolário do teorema da probabilidade total visto anteriormente. A soma indica os dois casos possíveis de que o segundo lacre seja defeituoso, ou seja, o primeiro e o segundo lacre saírem com defeito, ou o primeiro lacre não sair com defeito e o segundo sim. Desse modo, a probabilidade de B é igual a 10 sobre 50. Pois há 10 lacres defeituosos dentre os 50 disponíveis no lote. A probabilidade condicional de A, dado que B ocorreu, é igual a 9 sobre 49, pois há 9 lacres com defeito entre os 49 restantes, uma vez que o primeiro lacre foi defeituoso. A probabilidade de B complementar é igual a 40 sobre 50, pois há 40 lacres em perfeitas condições dentre os 50. A probabilidade condicional de A, dado que B complementar ocorreu, é igual a 10 sobre 49, pois há 10 lacres com defeitos no total de 49 lacres que restaram. Resolvendo as contas, temos que a probabilidade de o segundo lacre ser defeituoso é de 0,2. No dia a dia, podem existir situações em que o conhecimento de um evento condicionado a outro é menos informativo do que o seu inverso. Por exemplo, suponha que uma empresa farmacêutica desenvolveu um teste para a detecção de uma nova doença. Essa empresa está interessada em saber qual a probabilidade de um indivíduo ter essa doença, dado que o teste foi positivo. Para tal, os estatísticos da empresa sugeriram um experimento: aplicar o teste em pessoas que estão com a doença e em pessoas que não apresentam sintomas da doença. Portanto, entraram em contato com o hospital local e aplicaram o teste. Fizeram seus cálculos e deduziram que a chance do teste dar positivo, dado que a pessoa estava doente, é de 99,8%, e que a chance do teste dar positivo, dado que a pessoa não estava doente, é de 0,1%. Além disso, pesquisando em fontes confiáveis, descobriram que a chance de uma pessoa adquirir essa doença é de 5%. Utilizando essas informações, eles conseguiram calcular a probabilidade de alguém ter a doença, dado que o teste foi positivo, que foi de 0,981 ou de 98,1% de chance. Agora, essa empresa farmacêutica pode vender seu teste e se gabar da acurácia do teste. Mas a pergunta que não quer calar: por que fazer tudo isso? Será que não poderíamos criar um experimento que encontrasse o mesmo resultado sem dar toda essa volta? Talvez, mas devemos concordar que seria muito mais complicado encontrar essa informação, pois saber se a pessoa está doente e se o teste foi efetivo simultaneamente não é uma tarefa trivial. Mas não precisamos ficar presos nessas situações. Basta mudarmos nosso ponto de vista e usar o teorema de Bayes ao nosso favor.
Suponha que os eventos B1 até Bn estão em um espaço de probabilidade, formam uma partição de ômega e todos têm probabilidade positiva. Seja A um evento qualquer pertencente a uma sigma-álgebra com probabilidade de ocorrência positiva. Então, para todo K indo de 1 até N, temos que a probabilidade condicional de BK, dado que A ocorreu, é igual à probabilidade de BK vezes a probabilidade condicional de A, dado BK, dividido pelo somatório da probabilidade de BI vezes a probabilidade condicional de A, dado BI. A prova para essa expressão é dada pela seguinte forma. Usando a fórmula da probabilidade condicional, sabemos que a probabilidade condicional de BK, dado A, é igual à probabilidade da interseção entre BK e A, dividido pela probabilidade de A. No numerador, usamos a regra do produto, enquanto no denominador, usamos o teorema da probabilidade total. Dessa forma, a expressão está demonstrada. Um corolário a respeito do teorema de Bayes é dado pela seguinte definição. Sejam ômega, sigma-álgebra e P um espaço de probabilidade e os eventos A e B pertencentes a uma sigma-álgebra, então, a probabilidade condicional de B dado A é dada por essa expressão, que é semelhante ao corolário visto anteriormente e, inclusive, o denominador tem a mesma expressão. Essa sentença é possível, pois os eventos B e B complementar são uma partição de ômega. Como de costume, vou apresentar um exemplo usando o teorema de Bayes. Porém, este exemplo será um pouco diferente dos demais. Irei comentar sobre o problema ou paradoxo de Monty Hall. O problema de Monty Hall é um paradoxo que surgiu a partir do Let's Make a Deal, um programa de auditório exibido na televisão americana entre as décadas de 60 e 70, apresentado por Monty Halperin. O programa funciona da seguinte maneira. O apresentador convida um participante para jogar. Diante deles, há 3 portas. Uma contém um bom prêmio, como um carro, enquanto as outras contêm cabras ou bodes. Na primeira etapa, o participante escolhe uma porta. Em seguida, o apresentador abre uma das portas que o participante não escolheu, sabendo que ali contém um bode. Por fim, com 2 portas, o apresentador pergunta ao convidado se ele quer continuar na porta escolhida ou se quer trocar de porta. Sabendo disso, qual seria a melhor estratégia? Ficar com a porta escolhida inicialmente ou trocar? Em qual das portas ainda fechadas o participante tem mais chance de ganhar? Vejamos as 3 possíveis situações em que o conteúdo atrás das portas são iguais e na mesma ordem, contudo, a escolha da porta é variada. Imagine a primeira situação em que há 3 portas, uma contendo um carro e as demais com bodes, e o participante decide escolher a primeira porta. É claro, o apresentador irá abrir a porta que contenha um bode. Em seguida, vai perguntar ao convidado se ele quer permanecer na porta ou trocar. Se o apresentador abre a porta que tenha um bode A e o convidado decide trocar de porta, ele perderá o carro. O mesmo raciocínio se dá para o caso de o apresentador abrir a porta em que o bode B se encontra. Agora veja a segunda situação. O participante escolhe a segunda porta. O apresentador é obrigado a escolher a terceira porta, pois há um bode atrás dela. Se o participante decidir trocar de porta, ele ganhará o carro. Caso contrário, ficará com um bode. Na última situação, temos que o participante escolhe a terceira porta. Novamente, o apresentador é obrigado a abrir a porta em que esteja um bode. Nesse caso, é abrir a segunda porta. Se o convidado decidir trocar de porta, ele também ganhará o carro. Podemos perceber que mudar de porta está sendo a melhor decisão até agora. Porém, vamos comprovar que esta decisão realmente nos fará ganhar o prêmio utilizando probabilidade. Para obter as probabilidades, vamos usar o teorema de Bayes, mas antes, considere os seguintes eventos. A, B e C são os eventos em que o prêmio está na porta 1, 2 e 3, respectivamente. O evento VA é o evento em que o apresentador revela o conteúdo vazio na porta 1, VB na porta 2 e VC na porta 3. Agora, considere que o convidado escolheu a porta 1 inicialmente e o apresentador abre a porta 2, que está vazia. Usando o teorema de Bayes, podemos calcular a probabilidade do prêmio estar na porta 1, dado que o apresentador abre a porta 2. Ou seja, a probabilidade condicional de A, dado VB, que é dada por essa expressão. Vamos resolvê-la agora. A probabilidade de A, ou seja, a probabilidade do prêmio estar na porta 1, é igual a 1/3, pois o prêmio tem que estar em uma das 3 portas disponíveis. Agora, a probabilidade do apresentador abrir a porta 2, que está vazia, dado que o prêmio está na porta 1, é igual a 1/2,
pois o apresentador poderá abrir apenas as portas que estão vazias, e nesse caso, há 2 portas. Como a primeira parte do denominador é igual ao numerador, repetimos os mesmos valores. A probabilidade de B, ou seja, a probabilidade do prêmio estar na porta 2, é igual a 1/3, pois o prêmio tem que estar entre as 3 portas. A probabilidade do apresentador abrir a porta de número 2, que está vazia, dado que o prêmio esteja na porta 2, é igual a 0, pois há uma contradição entre os eventos. Logo, consideramos esta probabilidade nula. A probabilidade do prêmio estar na porta 3, ou seja, a probabilidade de C, também é igual a 1/3, pelo mesmo motivo da probabilidade de A e B. Por fim, a probabilidade do apresentador abrir a porta 2, que está vazia, dado que o prêmio esteja na porta 3, é igual a 1, pois nesse caso, o prêmio está na porta 3 e o participante escolheu a porta 1. Portanto, o apresentador só poderá escolher a porta de número 2 para abrir. Resolvendo essa fração, temos que a probabilidade do prêmio estar na porta 1, dado que o apresentador abre a porta 2, é igual a 1/3. Para continuar o raciocínio, considere esta propriedade da probabilidade condicional. A soma dessas 3 probabilidades é igual a 1, pois temos todas as possibilidades de portas com o prêmio, dado que o apresentador abriu a porta de número 2. Além disso, sabemos que a probabilidade condicional de B, dado VB, é igual a 0, devido à incoerência entre os eventos que foi citado anteriormente. Portanto, substituindo, temos que a probabilidade condicional de C, dado VB, é igual a 1 menos a probabilidade condicional de A dado VB, que já foi calculada, e é igual a 1/3. Logo, a probabilidade do prêmio estar na porta 3, dado que o apresentador abre a porta 2, é igual a 2/3. Ou seja, as chances do participante dobram se ele trocar de porta. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na próxima semana, Felipe Maciel apresentará a oficina com o assunto de variáveis aleatórias discretas, definição e exemplos. Um abraço e até a próxima!